Desde o início, todo homem precisa definir limites claros em um relacionamento. Um ponto fundamental que muitos ignoram é o seguinte: mulheres não testam homens pelas quais não sentem interesse. Os testes surgem justamente quando existe expectativa de que aquele homem seja emocionalmente firme, seguro e capaz de sustentar a própria posição. Quando você percebe comportamentos como aproximações seguidas de afastamento, respostas demoradas ou pedidos constantes de pequenos favores, isso não é aleatório. São sinais que merecem atenção. Estabelecer limites desde cedo evita que você seja explorado, desgastado ou colocado em uma posição de desvantagem antes mesmo de a relação se consolidar. Esses limites funcionam como uma proteção silenciosa, mas extremamente poderosa. Hoje vamos analisar os limites mais importantes que um homem deve estruturar logo no início de qualquer envolvimento. Ignorar até mesmo um deles pode resultar em meses de confusão, frustração e na sensação de que o respeito simplesmente desapareceu. Quando esses limites são bem definidos, a dinâmica muda completamente. A mulher passa a enxergar você como alguém digno de confiança, admiração e liderança emocional. Isso não acontece por acaso, hein? Mas como consequência direta da forma como você se posiciona. Com isso em mente, vamos ao primeiro ponto essencial. O primeiro limite envolve manter sua vida financeira em sigilo no início do relacionamento. O dinheiro é uma das armadilhas mais comuns nas quais os homens caem sem perceber, principalmente porque muitos associam prover financeiramente com demonstrar valor pessoal. Esse impulso é compreensível, mas perigoso. Mesmo que de forma inconsciente, as mulheres observam atentamente sinais de estabilidade, estilo de vida, controle financeiro e generosidade. Elas avaliam muito antes de qualquer compromisso real acontecer, ainda que nunca façam perguntas diretas sobre isso. O problema surge quando o homem expõe sua situação financeira cedo demais. Nesse momento, ele deixa de ser apenas alguém interessante e passa a ser analisado como um recurso. Comentários aparentemente inocentes sobre salários, economias, investimentos, viagens planejadas, valor do carro ou expectativas de ganhos futuros mudam completamente a dinâmica. Ainda que você não esteja tentando impressionar e apenas se sinta à vontade, a mensagem recebida é clara: existe ali um potencial financeiro a ser mensurado. A partir daí, a relação começa a sair do campo emocional e entra no território da avaliação material. Quando isso acontece, você perde uma vantagem importante. A conexão deixa de ser sustentada pela presença, pela postura e pelo caráter e passa a ser influenciada por aquilo que você pode oferecer financeiramente. É importante entender que o instinto feminino naturalmente busca segurança e estabilidade, mas compreender esse instinto não significa expor sua carteira. Suas finanças não são uma prova de amor nem um requisito para validação. No momento em que você tenta demonstrar valor por meio da renda, abre espaço para uma sequência de testes. Esses testes raramente aparecem como pedidos diretos. Eles surgem em forma de comentários sobre contas acumuladas, dificuldades momentâneas, frustrações financeiras ou despesas inesperadas, como um conserto caro. O objetivo não é o dinheiro em si, mas observar sua reação. Muitos homens falham nesse ponto porque se antecipam e oferecem ajuda imediatamente. Ao fazer isso, acabam se posicionando como solucionadores financeiros antes mesmo de serem parceiros de fato. E a partir do momento em que você assume esse papel cedo demais, a mulher passa a associá-lo inconscientemente à função de provedor, sem que exista compromisso, reciprocidade ou reconhecimento formal. Estabelecer um limite financeiro claro não é frieza, é inteligência emocional. Esse limite protege você de ser usado, preserva sua autonomia e mantém o equilíbrio saudável da relação desde o início. Uma mulher precisa conquistar acesso ao seu emocional, ao seu físico e também aos seus recursos financeiros. Nada disso deve ser entregue automaticamente como um presente inicial. Isso significa não expor sua renda logo de cara, não comentar sobre reservas financeiras, investimentos ou patrimônio acumulado. Também implica evitar atitudes performáticas, como dar gorjetas exageradas para impressionar, comprar presentes cedo demais ou oferecer ajuda financeira sem que isso tenha sido solicitado.
Da mesma forma, ostentar compras, gastos ou custos elevados enfraquece sua posição. Seu dinheiro deve permanecer privado enquanto ela ainda avalia se deseja de fato fazer parte da sua vida. Muitos homens têm dificuldade em sustentar esse limite porque acreditam que isso os fará parecer mesquinhos ou pouco generosos. Na prática, acontece o oposto. Esse comportamento transmite maturidade, inteligência emocional e senso de prioridade. Quando uma mulher faz comentários indiretos sobre dificuldades financeiras, a resposta ideal não é oferecer soluções, mas demonstrar empatia sem envolvimento material. Algo simples como reconhecer que o estresse financeiro é pesado e afirmar a confiança de que ela dará conta, já encerra o assunto com respeito e firmeza. Não há oferta, não há culpa e não há abertura para dependência financeira. Se a abordagem for direta, a postura continua a mesma, uma resposta clara e tranquila, explicando que você não mistura finanças no início de um relacionamento. Comunica exatamente quem você é. Um homem com postura de disciplina e limites bem definidos, um homem que se protege e não se deixa conduzir por pressão emocional ou circunstancial. Esse posicionamento não afasta mulheres interessadas de verdade. Pelo contrário, tende a gerar mais segurança, pois demonstra liderança e autocontrole. Mulheres genuinamente interessadas respeitam esse limite sem resistência. Já aquelas com intenções questionáveis costumam se incomodar ou recuar ou perder o interesse. Será por quê? Isso não é um problema, é um filtro natural. Limites financeiros servem exatamente para separar quem se interessa por você de quem se interessa pelo que você pode oferecer. Ao manter essa fronteira, você economiza tempo, energia, dinheiro e frustrações desnecessárias. Outro limite essencial diz respeito ao respeito. Nenhuma forma de desrespeito deve ser tolerada, nem mesmo uma única vez. Muitos homens acreditam que a falta de respeito só se manifesta de forma explícita, com gritos, insultos diretos, mas na realidade ela costuma começar de maneira sutil, interrupções constantes, comentários irônicos, provocações disfarçadas de humor, comparações com ex-parceiros, revirar de olhos, ignorar mensagens enquanto exige respostas imediatas. Tudo isso são sinais claros, embora silenciosos. A maioria dos homens ignoram esses comportamentos por medo de conflito. O problema é que evitar o confronto é exatamente o caminho que leva à perda de respeito. Em muitos casos, o desrespeito surge como um teste inconsciente. Ela está observando se você se posiciona, se tem confiança, se sustenta limites ou se dobra para manter a harmonia artificial. Mulheres não admiram homens que podem ser pisados e sem admiração não existe atração real. Imagine uma situação comum. Você está com ela e algumas amigas, o clima é leve e todos estão se divertindo. Em determinado momento, alguém faz um comentário casual sobre o relacionamento e, em vez de responder de forma respeitosa, ela minimiza você publicamente, fazendo uma piada que reduz o seu valor. As amigas riem, ela ri e você, desconfortável, acompanha com um sorriso forçado, fingindo que nada aconteceu. Internamente, você racionaliza dizendo que foi só uma brincadeira. O que realmente aconteceu foi uma quebra clara de status. Ela usou você como entretenimento e sinalizou que pode desrespeitá-lo sem consequências e testou seus limites em público. O problema não é a piada em si, mas precedente criado. A partir daquele momento, tanto ela quanto as pessoas ao redor passam a enxergá-lo como alguém que não se defende. A dinâmica muda quase sempre de forma definitiva. Quando um homem aceita esse tipo de situação em silêncio, ele não transmite tranquilidade, transmite impotência. No momento em que uma mulher percebe que você tolera desrespeito em público, ela aprende que pode fazer o mesmo em privado. E é nesse ponto que muitos homens perdem completamente o controle da dinâmica do relacionamento sem sequer perceber quando isso aconteceu. Homens seguros e emocionalmente maduros não reagem com explosões nem tentam constranger uma mulher em público. Eles lidam com situações delicadas de forma imediata, firme e controlada. Não há gritos, dramatização ou carga emocional excessiva. Um homem com valor elevado resolve o problema no momento em que ele surge
com serenidade e objetividade. Uma frase curta e direta, dita com tranquilidade, é suficiente para redefinir completamente a dinâmica. Ela comunica para a mulher e para todos ao redor que o respeito é uma exigência básica e que você não está ali para ser alvo de piadas ou entretenimento. Quando uma mulher percebe que um homem não tem receio de estabelecer limites claros, o comportamento dela muda instantaneamente. O respeito deixa de ser algo negociável e passa a ser um padrão. Ele não é pedido nem implorado, ele é imposto pela postura. Esse é um dos pontos que separam homens respeitados daqueles que são constantemente testados. O terceiro limite fundamental envolve o seu tempo. Gostar de uma mulher não significa que a sua agenda seja automaticamente à disposição dela, por favor. Muitos homens comprometem a atração antes mesmo do primeiro encontro real, porque transformam sua rotina em algo completamente flexível, acessível a qualquer momento, sem custo ou consequência. Essa postura corrói o interesse de forma silenciosa e rápida. Imagine que você conhece uma mulher que desperta grande atração. Ela é carismática, envolvente, demonstra atenção na medida certa para mantê-lo interessado. Na tentativa de impressioná-la, você começa a cometer um dos erros mais comuns e mais prejudiciais: tornar-se totalmente disponível. Uma simples mensagem dela é suficiente para você cancelar compromissos, adiar treinos ou abrir mão de encontros com amigos. Tudo isso acontece por medo de perder uma oportunidade ou de parecer desinteressado. O problema é que uma mulher não respeita um homem cujo mundo passa a girar em torno dela assim que ela aparece. Quando uma mulher testa o seu tempo, ela não está apenas buscando a atenção, está avaliando a estrutura da sua vida. Um homem com propósito, direção e missão não abandona tudo por uma mensagem inesperada. Ele não remarca suas prioridades para provar interesse e não corre atrás de disponibilidade. Ele protege o seu próprio tempo. Se ela envia uma mensagem tarde da noite pedindo para te ver, enquanto você sabe que tem compromissos importantes no dia seguinte, a resposta de um homem bem posicionado é simples e tranquila. Ele demonstra interesse sem abrir mão da própria agenda. Ao dizer que gostaria de vê-la, mas que aquele momento não é adequado, e sugerir um outro dia, ele transmite equilíbrio, segurança e autocontrole. Não há arrogância nem insegurança, apenas respeito por si mesmo. Quando você age dessa forma, duas coisas poderosas acontecem na mente dela. E ambas trabalham ao seu favor, reforçando sua posição e aumentando o nível de respeito dentro da relação. Esse tipo de postura comunica maturidade, disciplina e domínio emocional, além de criar antecipação. Quando a disponibilidade não é ilimitada, o tempo passado junto passa a ser percebido como valioso. No fundo, homens que tratam o próprio tempo como um recurso escasso e bem administrado tendem a ser mais admirados do que aqueles que o distribuem sem critério. Tempo não é algo descartável, é moeda, e quem entende isso se posiciona em outro nível. O quarto limite diz respeito ao envolvimento emocional antes de existir um compromisso real. Muitos homens caem facilmente na armadilha de se tornarem o principal apoio emocional de uma mulher que ainda não escolheu estar com eles. É natural que ela compartilhe aspectos da própria vida. Isso faz parte da convivência. O problema começa quando conversas superficiais evoluem rapidamente para longos desabafos sobre traumas do passado, conflitos familiares constantes, frustrações recorrentes com relacionamentos anteriores e uma sequência de histórias sobre como sempre foi maltratada por outros homens. Nessas situações, o que parece conexão profunda, muitas vezes é apenas recrutamento emocional. Muitos homens, infelizmente, interpretam esse comportamento como confiança ou intimidade, acreditando que ela está se abrindo de forma especial. Na realidade, ela está testando o quanto você está disposto a absorver a carga emocional antes de receber qualquer investimento real em troca. Esse padrão costuma se repetir de forma previsível. Ela liga chorando após um conflito, você dedica horas oferecendo apoio. Escuta e dá conselho, ela agradece no dia seguinte, direciona sua atenção para outro homem. Isso acontece porque você ofereceu a estabilidade emocional sem que houvesse compromisso.
Ao assumir o papel de solucionador de problemas e conselheiro, você passa a ocupar a função de rede de segurança emocional. Com o tempo, essa posição elimina o mistério, reduz a atenção e enfraquece a polaridade necessária para que exista a atração. O homem que se torna a âncora emocional cedo demais perde espaço como figura desejável. Definir esse limite não significa ser frio ou indiferente, significa manter a empatia sem se aprofundar além do que a relação sustenta. Ouça, compreenda, mas nunca carregue fardos que ainda não são seus. O acesso ao seu universo emocional precisa ser conquistado com o mesmo nível de investimento que você exige para entrar no dela. Intimidade emocional é um recurso valioso e não deve ser distribuído sem reciprocidade. Assim como o dinheiro, ela precisa ser investida com critério. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, comenta aqui embaixo para eu saber que você está gostando do conteúdo. Compartilhe esse vídeo com amigos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!